Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Na nossa aula de hoje a gente vai resolver exercícios cuja solução envolve ou lei dos senos ou lei dos cossenos, correto? Bom, então vejamos a primeira questão de hoje. Nós temos aqui dois triângulos semelhantes, ABC e CED, onde esses ângulos aqui são todos iguais a 30 graus, correto? A base AC mede 2A, a base CD mede A. Então, o objetivo dessa questão é achar a medida desse segmento BE em função de A. Então, eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa e assim que você conseguir, retoma o vídeo para ver a nossa solução. Bom, então vamos lá. Para a gente conseguir resolver esse problema, observa aqui uma coisa. Se esse ângulo vale 30 graus e esse ângulo vale 30 graus, então nós temos que esse ângulo vai valer quanto? 120. Porque a soma desses três ângulos tem que dar 180 graus. Perfeito. Bom, a grande sacada para a gente resolver o problema é o seguinte, é a gente traçar essa altura, a altura relativa à base. Então, traçando a altura aqui, nós vamos ter o quê? Lembrando que a altura relativa à base do triângulo isósceles, ela além de altura, ela é mediana e bissetriz. Então, ela divide a base ao meio. Logo, essa metade vale Azinho. E ela divide esse ângulo ao meio. Então, vamos lá. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, ó, 30 mais 30, 60. 60 para 180 falta 120. 120 dividido por 2 dá 60 graus. Então, a gente tem 60 graus para cá, 60 graus para cá. Então, repare que, se a gente quer BE, se nós descobrimos a medida de BC e CE, a gente pode aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo e, sendo assim, achar a medida de BE. Bom, mas a gente tem o cateto oposto ao ângulo de 60 e esse lado BC, que é o que a gente está procurando, quem é? É a hipotenusa. Então, sendo assim, o que ocorre? Ocorre que o seno de 60 vai ser igual a quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, A sobre BC. Lembrando que o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2, nós vamos ter então o quê? Que isso é igual a raiz de 3 sobre 2. Logo, a medida de BC vai ficar 2 vezes A, 2A, sobre a raiz de 3. Então, racionalizando, nós temos aqui raiz de 3, raiz de 3. Então, a medida de BC é igual a 2 raiz de 3 sobre 3 vezes A. Então, achamos a medida do lado BC. Se a gente sabe a medida do lado BC, a gente também sabe a medida do lado CE. Por que motivo? Porque o triângulo ABC e o triângulo CED, eles são semelhantes, né? Então, e a razão de semelhança é igual a quanto? É igual a 2. Ou seja, todas as medidas dos lados desse triângulo vão ser o quê? Vão ser a metade desse. Então, sendo assim, se o BC vale 2 raiz de 3 sobre 3A, a medida de CA vai ser a metade. A metade desse cara é igual a quem? A metade desse cara é igual a raiz de 3 sobre 3A. Sendo assim, nós temos a medida de CE e a medida de BC. Aplicando a lei dos cossenos dentro desse triângulo, nós conseguimos achar quem? Quem nós estamos procurando, que é a medida de BE. Então, usando a lei dos cossenos,
Isso aqui vai nos dar o quê? Isso aqui vai nos dar o seguinte. BE ao quadrado vai ser igual a BC ao quadrado, sendo que BC é 2 raiz de 3 sobre 3A. Então, 2 raiz de 3 sobre 3A ao quadrado, mais CA ao quadrado, ou seja, raiz de 3 sobre 3A ao quadrado, menos o quê? Menos 2 vezes, aí vem 2 raiz de 3 sobre 3A, vezes raiz de 3 sobre 3A, tudo isso vezes quem? O cosseno de 120. Lembrando mais uma vez que, quando dois ângulos são suplementares, o cosseno de um é igual a menos o cosseno do outro, nós podemos afirmar então o quê? Nós podemos afirmar então que o cosseno de 120 ele é igual a menos o cosseno de 60. Lembrando que o cosseno de 60 é igual a meio. Perfeito? Então, ó, esse 2 simplifica com esse 2. E menos com menos fica o quê? Mais. Logo, isso aqui então nos deu o quê? Isso aqui então nos deu o quê? BE ao quadrado é igual a 2 raiz de 3 ao quadrado, 12. 12A ao quadrado sobre 3 ao quadrado, 9. Mais raiz de 3 ao quadrado, 3. Então, ficamos com 3A ao quadrado sobre 9. Mais o quê? Bom, raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. Então, 3 vezes 2 dá quanto? 6. Então, ficou 6A ao quadrado sobre 9. Então, 12 mais 6, 18. 18 mais 3, 21. Então, BE ao quadrado ficou 21 A ao quadrado sobre 9. Extraindo a raiz quadrada, nós temos então que a medida de BE ficou como? A raiz de 21, que é redutível porque é 3 vezes 7, sobre 3. Sendo assim, achamos a medida de BE e dessa forma a gente matou a questão. Bem, nessa segunda questão nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui um triângulo retângulo de catetos 6 e 8, correto? E temos essa seviana aqui desse triângulo, onde essa seviana divide esse ângulo num ângulo de 30 graus e alfa. Então, sabendo apenas isso, o nosso objetivo é descobrir quanto vale o seno de alfa. Então, mais uma vez, pausa o vídeo agora, resolva esse problema em casa e assim que você terminar, retoma para ver a nossa solução. Bem, em primeiro lugar, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, perfeito? Então, ó, 30 mais 90 dá quanto? 120. 120 para 180, falta quanto? Falta 60 graus. Então, a medida desse ângulo vale 60 graus. Bom, se a medida desse ângulo vale 60 graus, a medida desse ângulo vai valer quanto? 120. Porque é o suplemento de 60. Perfeito? Bom, a gente quer saber o seno de alfa. A gente tem alfa 120. Se nós soubéssemos a medida dessa hipotenusa e se nós soubéssemos a medida desse lado, que eu vou chamar de y, aplicando a lei dos senos dentro desse triângulo, a gente conseguiria achar quem? O seno de alfa, que é o que a gente está querendo. Bom, então o nosso objetivo agora qual é? É determinar a medida da hipotenusa desse triângulo e determinar essa medida de y, esse valor de y, correto? Bom, para determinar o valor dessa hipotenusa é muito simples, basta usar o quê? Teorema de Pitágoras. Então, aplicando
Teorema de Pitágoras, nós temos então o quê? Nós temos então o quê? X ao quadrado, ele é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Bom, 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado é 64. Então, x ao quadrado, ele é igual a 100. Se o x ao quadrado é igual a 100, nós temos então que o x ele é igual a 10. A gente descarta a raiz negativa, uma vez que o valor de x é medida de um segmento. Então, né, não faz sentido a raiz negativa. Então, a gente considera só positivo. Então, uma parte do nosso problema já está resolvido, que é achar a hipotenusa. Bom, nós temos agora que achar quem? Y. Mas repare que, para achar y, é mais fácil achar quem? É mais fácil achar esse cateto. Se tudo vale 8 e daqui até aqui vale y, então esse cateto ele vale quanto? 8 menos y. Repare que nós temos o cateto oposto e o cateto adjacente a 30. Cateto oposto sobre cateto adjacente, quem é? É a tangente. Então, a tangente de 30 é igual a 8 menos y sobre quem? Sobre 6. Lembrando que a tangente de 30 vale quanto? Raiz de 3 sobre 3. Então, repare que 6 simplifica com 3, aqui fica 1, aqui fica 2. Logo, nós temos então o quê? Nós temos então que 8 menos y é igual a 2 raiz de 3. Logo, o y ele é igual a 8 menos a raiz de 3. Então, achamos o valor de y. Se achamos o valor de y, basta agora usar a lei dos senos aqui dentro. Então, aqui, pela lei dos senos, nós podemos afirmar que, bem, 8 menos 2 raiz de 3 está para o seno de alfa, assim como o x, que é 10, está para quem? O seno de 120. Então, 8 menos 2 raiz de 3 sobre o seno de alfa é igual a 10 sobre o seno de 120. Bom, lembrando mais uma vez que quando dois ângulos são suplementares, eles possuem o mesmo seno, então, repare que seno de 120 é igual então a quem? É igual então a seno de 60. Sendo que o seno de 60 é igual a quem? A raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Bom, então, isso aqui ficou como? Isso aqui então ficou 10 seno de alfa igual a 8 vezes raiz de 3 sobre 2 dá 4 raiz de 3, porque 8 dividido por 2 dá 4. Menos 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2, bom, o 2 simplifica com 2, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, então fica menos 3. Então, se 10 seno alfa é igual a 4 raiz de 3 menos 3, nós podemos afirmar então o quê? Nós podemos afirmar então que o seno de alfa é igual a 4 raiz de 3 menos 3 sobre o quê? 10. Então, achamos aqui o seno de alfa.
perfeito? E logo terminamos a nossa aula de hoje.